criminosa morre durante troca de tiros com o BOPE. Governo pede ajuda das Forças Armadas para conter coronavírus no Amapá. Em entrevista de estúdio, vamos conversar com o médico epidemiologista Patrício da Silva Almeida. Ele vai passar as atividades que fazem você se prevenir contra o vírus. A Prefeitura de Macapá concluiu a obra de readequação da iluminação pública da Orla de Macapá. Além das informações de esporte que você confere com Carlos Brito e participação diretamente do Rio de Janeiro de Ricardo Moreira. Hoje é quarta-feira, dia 11 de março de 2020. Seja bem-vindo a mais uma edição do EN. Municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes, Itaubal, Cotigas do Araguari, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Macapá, Santana, Mazagão, Laranjal e Vitória do Jari, Arquipélago do Bailique. No ar, o Estado é notícia. O Estado é notícia. Olá, muito boa tarde a você que a partir de agora passa a acompanhar mais uma edição do jornal Estado é Notícia. Eu sou Rubson Alves e comigo na apresentação está o Wilke Dias. Boa tarde, Wilke. Muito boa tarde para você, Rubson Alves. Boa tarde a você que a partir de agora acompanha mais uma edição do EN através da TV Tucuju, canal 24.1 ou rádio 102 FM, além, é claro, das nossas redes sociais. Facebook, o endereço é bem simples, 102 FM Macapá, você fica por dentro do nosso conteúdo e de outras edições do EN se você quiser assistir. E também tem o nosso Instagram, o @Estado e Notícia, onde também você confere o conteúdo, inclusive da externa com os repórteres. No bairro Novo Horizonte, na zona norte da cidade, o líder de uma facção trocou tiros com a polícia após uma intervenção policial e quem traz as informações sobre a morte desse criminoso é o repórter Jaisenberg. Aconteceu mais uma intervenção policial e dessa vez quem morreu foi o criminoso de nome Donizete Brito Barbosa, 38 anos de idade, vulgo Dragão. A ocorrência que se deu no início da noite desta terça-feira em uma casa localizada na rua João de Deus, no bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá. Segundo informações do tenente Cecílio, comandante da equipe de Rotam, os policiais estavam em patrulhamento quando receberam denúncia anônima a respeito do paradeiro de um bandido foragido do Iapim. Através de denúncia de populares, ao nosso batalhão aí, as equipes de Rotam deslocaram ali para checar, onde a denúncia dizia que esse indivíduo aí altamente perigoso, foragido do Iapim, condenado a 29 anos de prisão, com uma vasta ficha criminal, cerca de 8 processos aí, 17 anos preso, estava foragido aí, e dentro o homicídio dele aí, famoso, aconteceu aí com um peixeiro que ele matou a tiros. Então esse indivíduo aí, criador de uma facção criminosa, então é líder de uma facção criminosa aí que aterroriza o nosso estado aí. As equipes de Rotam foram para o endereço indicado na denúncia e quando confirmaram a veracidade da informação, tentaram prender o vulgo Dragão, mas ele reagiu à abordagem armado com uma arma de fogo e atirou na direção dos rotanzeiros. Houve o revide e quem levou desvantagem foi o vulgo Dragão, que foi alvejado e morreu na hora. Então a gente foi lá e checou a procedência da denúncia que esse indivíduo estava portando uma arma de fogo, um revólver. Realmente as equipes entraram lá na residência onde ele se homiziava, foram recebidos a tiros, os policiais aí revidaram injusta agressão, o indivíduo foi aí alvejado. Posteriormente o socorro de urgência foi chamado, no entanto ele veio a óbito aí no local. Com o infrator, os policiais apreenderam um revólver que ele usou contra os policiais. Também foi apreendido uma quantia considerável em dinheiro que a mulher dele não soube informar a procedência. Segundo informações policiais, vulgo Dragão era o fundador de uma organização criminosa que atua principalmente na capital Macapá. Ele estava condenado a quase 30 anos de prisão, respondia a mais de 20 processos criminais pelos mais diversos crimes, estava foragido do Iapim e, de quebra, ainda estava com um mandado de prisão em seu desfavor.
Reportagem Jair Zenberg. Obrigado, repórter policial Jair Zenberg. Olha só, a Operação Lei Seca flagrou durante a primeira semana do mês de março aproximadamente 30 condutores dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Quem traz os detalhes é o repórter Éden Pacheco. É isso mesmo, após o período de carnaval, a Operação Lei Seca segue no estado do Amapá. No mês de fevereiro, em que se comemora o carnaval, mais de 30 pessoas foram flagradas sob efeito de álcool nas rodovias do estado. E também, na primeira semana de março, esse número não caiu, reflete bastante no período se comparar do ano passado. Sobre o assunto, eu conversei com o Major Rondinelli Marques, que é da Operação Lei Seca, e falou pra gente sobre esses números. O Detran em si, ele permanece presente nas ruas, tanto com o seu núcleo de educação, na parte preventiva, como com a Operação Lei Seca, na parte repressiva. Interessante essa pergunta que você fez, como é que tem andado as operações. Elas não arrefeceram, muito pelo contrário. O condutor comum, ele tem a impressão errônea de que, passado grandes festejos, como é o caso do Carnaval ou qualquer outro festejo, o natural é que as operações elas reduzam no que diz respeito ao quantitativo. Isso não ocorre, ou pelo menos não ocorre com a Operação Lei Seca do Detran aqui da Amapá, e o exemplo é a quantidade percentual que nós obtivemos de pessoas flagradas sob efeito de bebida alcoólica. Interessante fazer esse paralelo, porque na semana que nós operamos no Carnaval, percentualmente falando, 2,4% das pessoas abordadas, e foram muitas pessoas, cerca de 1.600 só no período de Carnaval, foram flagradas sob efeito de bebida alcoólica. Isso, numericamente falando, 37 pessoas. E na semana pós-Carnaval, na primeira semana de março, melhor dizendo, nessa primeira semana de março, nós, em 954 pessoas abordadas, 30 foram flagradas sob efeito de bebida alcoólica. Em que pese esse número absoluto seja menor do que o do Carnaval, mas percentualmente falando, a relação abordados, flagrados é maior, é de 3,1%. Então, isso demonstra que o trabalho ele permanece forte e vem sendo desenvolvido da melhor maneira possível, a fim de que o cidadão amapaense ele tire essa errônea impressão de que esses órgãos de fiscalização só atuam em grandes festejos. Muito pelo contrário, o trabalho permanecerá assim até o final do ano. Então tá aí, como o Major Rondinelli Marques falou, é importante ressaltar que passou o período carnavalesco, então qualquer data comemorativa não diminui o número de operações realizadas pela Operação Lei Seca. Éden Pacheco para o Estado da Notícia. Muito obrigado, Éden Pacheco, pelas informações. Agora são 12 horas e 12 minutos. A gente fala sobre uma apreensão de 125 quilos de drogas que aconteceu em um porto aqui do Amapá. O flagrante foi feito em um porto do estado, onde foram apreendidos 125 quilos de skunk. O material estava dividido em 116 tabletes e escondido dentro de um transformador de energia. A droga foi rastreada pela Polícia Federal na madrugada de hoje, quarta-feira. E, de acordo com a polícia, esse material, que é uma variedade da maconha com alta concentração de substância psicoativa, estava em um navio que chegou no porto do município de Santana, vindo do estado do Pará. Não foi informado se houve prisão em flagrante neste caso, mas as investigações da Polícia Federal continuam para identificar os envolvidos no crime de tráfico de drogas. Muito bem, Rubson Alves, agora são 12 horas e 12 minutos. O EN vai ao primeiro intervalo comercial e na volta a gente tem entrevista de estúdio. Vamos conversar com o Dr. Patrício para saber as recomendações em relação ao coronavírus. É daqui a pouco. O Estado é notícia. O período de volta às aulas já começou. Já parou para pensar em quanta coisa você pode ser com a ajuda da educação? Um gênio da robótica, ambientalista, policial, professor, jornalista ou uma grande jovem empreendedora? E a ganhadora é Juliana Cruz. Presente. Teste suas habilidades, faça novas amizades, descubra seus talentos e conte com profissionais mais bem preparados para levar você a um novo saber. Com a educação, aprendi que posso fazer coisas incríveis. Tudo começa na escola. Você vem? Volta às aulas 2020. Um novo saber, um novo jeito de aprender. Governo do Amapá. Juntos por um Estado forte.
A Domestilar fechou uma super negociação com seus fornecedores de móveis e colchões. E quem sai ganhando é você! Todo estoque de móveis com até 25% de desconto à vista. E ainda tem colchões e boxes com 20% à vista. Sala de estar e jantar, cozinha, quarto, cama box, colchões e escritório em até 12 vezes nos cartões sem entrada e sem juros ou 11 vezes no crediário. Mês dos móveis Domestilar. Prontinho para te receber. Garanta o lugar da sua felicidade na segunda etapa do Floresta Tropical. Infraestrutura 100% concluída, financiamento próprio e o metro quadrado mais barato da cidade. A área de lazer está pronta, com academia ao ar livre, complexo esportivo e malocas com churrasqueiras. Saiba mais em loteamentoFlorestatropical.com.br ou ligue agora mesmo. Floresta Tropical, bairro planejado com estrutura de condomínio. Estudar no Colégio Estação é viver e tirar o máximo dos mais modernos métodos de ensino. Uma das maiores estruturas educacionais aliada à pedagogia afetiva, formando alunos multiconectados dentro e fora da sala de aula. A vida não tem barreiras para quem estuda com o Colégio Estação, porque aqui você vai mais longe. Explore, conquiste, transforme. Colégio Estação Coque. Maternal, fundamental e agora ensino médio. Matrículas abertas. Você sabia que doenças como hipertensão, diabetes tipo 2 e obesidade têm cura? Dia 17 de março, às 19 horas, no auditório do SESI, em Santana, acontecerá a palestra sobre cirurgia bariátrica e metabólica, que promete mudar todos os seus conceitos sobre saúde. Por isso, marque na sua agenda e não perca essa oportunidade. Dia 17 de março, às 19 horas, no auditório do SESI, em Santana. CCBM, cuidando da sua saúde e de toda a sua família. Maiores informações 99195-4955. O Estado é notícia. São 12 horas e 16 minutos. A gente volta neste bloco falando sobre o coronavírus. O Amapá ainda não possui nenhum caso confirmado e nem suspeito, mas na nossa vizinha Guiana Francesa já foram confirmados 5 casos deste vírus. E aqui o governo do Amapá está pedindo ajuda às Forças Armadas para combater esse vírus e, claro, ensinar também vários modos de prevenção. E quem traz as informações é o repórter Éden Pacheco. Mesmo sem casos suspeitos ou mesmo descartados de contágio por coronavírus, o governo do Amapá pediu ao Ministério da Defesa apoio formal do Exército e também da Marinha para o controle de fluxo de pessoas na fronteira com a Guiana Francesa. O país vizinho tem 5 casos confirmados. Por sua vez, o estado do Pará, que faz divisa com o Amapá, tem 3 casos suspeitos que estão sob análise das autoridades da saúde pública. No ofício assinado no último dia 4, o governador Valdez Góes do Amapá afirma ao ministro da Defesa, general Fernandes Azevedo e Silva, que o Estado está adotando as medidas previstas no plano de contenção aprovado pelo Ministério da Saúde. O documento prevê ações de vigilância na área da saúde e controle de fluxo de pessoas na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. E subiu para 25 o número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil. De acordo com o balanço divulgado na tarde deste domingo pelo Ministério da Saúde, são 16 casos em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 em Alagoas, 1 em Espírito Santo e 1 no Distrito Federal. Já em relação ao boletim anterior divulgado no sábado, são 6 novos casos, 3 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Alagoas e também 1 em Minas Gerais. Éden Pacheco para o Estado da Notícia. Obrigado, repórter Éden Pacheco. Só para fazer uma correção e uma atualização, na verdade, o Ministério da Saúde já confirmou 35 casos do coronavírus aqui no Brasil. E agora, nossa entrevista de estúdio é com o médico epidemiologista Patrício da Silva Almeida, que vem falar justamente sobre as prevenções. Mas, inicialmente, o senhor queria dar boa tarde para o senhor. Boa tarde, tudo bem? Só uma pequena correção, eu sou enfermeiro epidemiologista. Ah, perdão. Então, enfermeira epidemiologista, feita a correção, boa tarde. Doutorado na área. Boa tarde a todos. Falar sobre prevenção sobre coronavírus é fundamental nesse momento no nosso estado e no nosso país. Pois é. Olha, o Ministério da Saúde já confirmou 35 casos desse vírus aqui no Brasil e só de ontem para hoje, menos de 24 horas, foram confirmados 9 casos.
E eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor que já faz parte há tanto tempo da área da saúde, o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, ele tem capacidade para suportar um possível surto desse vírus aqui no Brasil? Boa tarde, mais uma vez. É bem sabido que o nosso setor de saúde no país, em respeito, né, também ao nosso Estado, passa por sérios problemas, principalmente quando a gente fala a questão de financiamento em saúde, né? E a gente não está distante disso. Então, a gente tem uma carência grande ainda de leitos hospitalares em relação ao país como um todo, tá? E a questão da própria relação de informação que a população precisa ter em relação à questão da prevenção dessas doenças. Tá? E é fundamental nesse processo a gente entender o mecanismo de transmissão dessa doença e como a gente pode se precaver em relação a ela. Há motivos para pânico nesse momento? A gente deve ressaltar que o momento não é para a gente, de forma alguma, criar uma situação de calamidade pública. Muito pelo contrário. Também não devemos banalizar a doença em si. É importante ressaltar que nós já convivemos com inúmeras outras doenças que têm, inclusive, um grau de infectividade e letalidade muito maior do que o próprio coronavírus. Isso não quer dizer que a gente deva banalizar o vírus, né, o Covid-19. Tá? Pois é, na resposta anterior o senhor mencionou a falta de informação da população. Até que ponto isso pode prejudicar esse atendimento do sistema de saúde? Vou dar um exemplo da semana passada, na sexta-feira, né? Foi feita toda uma situação de informação através de redes sociais. Eu gosto de destacar que as redes sociais elas têm um papel muito importante, mas ao mesmo tempo ela tem um efeito negativo quando a gente fala de fake news, né? E, infelizmente hoje as pessoas estão multiplicando essas informações sem entender que isso pode criar um sério problema quando a gente fala de saúde pública, criando uma situação de calamidade. É importante ressaltar as características desse vírus. Ele é um vírus que tem uma alta infectividade quando a gente fala de transmissão pessoa a pessoa. Tá? Então, existe uma relação direta com condutas bem simples que a gente precisa adotar e destacar. Uma delas é a questão de evitar o contato direto. Eu gosto de dizer assim, até no sábado, numa entrevista, a gente estava conversando sobre isso. Antigamente, nas escolas, a gente tinha aquela conduta de esticar o braço à lateral. Exatamente que se você observar, a gente mantinha um raio mínimo de distância entre as pessoas. Aquilo tinha um motivo. Permitiu o deslocamento, mas, acima de tudo, garantiu um espaço mínimo entre esses indivíduos quando a gente fala de aglomerados. Tá? A principal forma de transmissão é através do contato direto. Seja ele através de partículas que ficam em suspensão no ar. Se a gente desligasse o espaço, por exemplo, desse estúdio agora e pegasse uma lanterna, você ia perceber que quando a gente fala, existem milhares de partículas que ficam em suspensão no ar, gotículas. E essas gotículas podem conter ali o vírus. Tá? É importante ressaltar, até brinco com os meus acadêmicos, né, que vírus, bactérias e fungos, eles não voam. Se você olhar no microscópio, você não vai ter lá uma asa neles. Mas a forma de transmissão principal é o contato, ou com secreções, ou com essas gotículas que ficam em suspensão no ar. Então, o principal não é trabalhar fake news. Eu estava acabando de conversar com uma das colegas de vocês aqui da rádio, e ela estava me questionando, por exemplo, uma outra fake news, né, que foi distribuída por aí, da questão do uso não utilização do uso do álcool gel. E a gente tem bem claro hoje, né, na Infection Health Society, que fala exatamente o oposto. Uma publicação agora de 2020, que é onde o próprio álcool gel, né, variando de 62 a 70 graus, que a gente chama o álcool a 70 ou álcool a 62,4, ele tem tanta eficiência quanto tanto o álcool a 70 quanto o álcool 62,4 ou 64,2, tá? Ele vai ter a mesma eficiência. Importante, acima de tudo, é lembrar que as pessoas, por exemplo, que estejam com quadro de sintomas, principalmente aqueles quadros gripais, que podem ter grau de confundibilidade, porque apresentam sintomas muito parecidos com o quadro de coronavírus, que é também uma forma. É bom lembrar que a tosse é uma forma de eliminação do vírus. Então, as pessoas geralmente vão tossir e pode ter esse grau de confundibilidade com outras doenças, né? A própria gripe. A gente não pode banalizar a influenza. Não sei se você se lembra disso. Alguns anos atrás, nos idos de 2011, 2012, com a adentrada, né, do nosso território nacional, tanto da influenza suína, né, que o pessoal chama, ou a gripe aviária, a gente teve um grande boom de informações também nesse sentido. E aí, hoje, nós já contamos com uma vacina. E o que aconteceu? Infelizmente, a população veio a banalizar, né? E aí é importante, nesse momento, ressaltar essas medidas que já devem fazer parte da nossa rotina do dia a dia. Tá? Pois é. Uma das medidas, como o senhor falou, é a utilização do álcool em gel, né? Que funciona. É diferente do que tem sido divulgado, realmente funciona nesse caso. O vírus não
consegue suportar e acabam eliminando o vírus ali. Agora, a questão do uso das máscaras, já é necessário ou não é aqui no Amapá? No caso aqui no Amapá, especificamente, nós não temos nenhum caso nem sequer suspeito do vírus. Mas é necessária a utilização da máscara? As máscaras, em essencial, devem ser utilizadas por aqueles pacientes, aqueles indivíduos que apresentam sinais, como, por exemplo, a tosse, seja ela seca ou não produtiva, e devem recobrir a região da narina e da boca. Não adianta usar a máscara somente na boca, tá? Para que caso as pessoas que apresentam tosse, que estejam em ambiente, por exemplo, vão procurar atendimento, essas pessoas devem evitar transmitir para outras pessoas. E uma forma que a gente tem recomendado que essas pessoas, nesses ambientes, façam uso da máscara. Agora, para uso comum coletivo, é muito pouco eficiente. Essas máscaras devem ser lembradas que devem ser para uso hospitalar, tá? Inclusive, os profissionais que fazem o atendimento já devem ter isso como uma rotina, né, no seu dia a dia de trabalho. Lembrando que a gente tem inúmeras outras doenças que têm um alto poder também de efetividade, inclusive maior letalidade, tá? E eu gostaria de destacar um fator importante. Principalmente superfícies, a fazer limpeza rigorosa dessas superfícies também, tá, ok? Seja utilizando hipoclorito de sódio, tá? O pessoal apelida com o nome, né, comum, a dita que boa, não é isso? O hipoclorito de sódio. Fazer limpeza dessas bancadas e lembrar, principalmente em ambientes fechados, evitar esse contato mais próximo. Quem tiver gripado, por exemplo, ou doente, evitar esse deslocamento para ambientes fechados. Ou seja, se eu estiver doente, eu não devo ir para esses ambientes. Exemplo, locais de aglomerados. Escolas, universidades, faculdades, né, ou até os próprios empreendimentos que a gente tem visto hoje verticalizados. Nesses ambientes tem um ambiente propício para essa proliferação, visto a proximidade entre as pessoas. O destaque principal agora não é criar situações de calamidade. Eu vou dar só um exemplo para você. Quando a gente fala de sarampo, no último ano, nós tivemos um grau de mortalidade de aproximadamente 8%. Quando a gente fala de coronavírus, isso não quer que a gente queira desmistificar ou banalizar o vírus. A gente tem uma mortalidade que chega a menos de 1,4%. A maior é na Itália, né, que está sofrendo um surto, chegou a 5% já o número de mortalidade. Agora, os sintomas, porque muita gente acaba confundindo com a gripe. Tem alguma coisa a ver? É mesmo sintoma, espirros, febre? Como é que é o sintoma dessa doença? As principais características, como eu falei, pode ser uma infecção, principalmente por transmissão por via aérea, ela se assemelha muito com outras doenças, em especial a própria gripe, que a gente conhece, a influenza, tá? Que infelizmente, como eu falei, foi banalizada. As condutas básicas são o que a gente chama de etiqueta de higiene. Então a gente assim precisa lembrar de coisas básicas. Nesse momento em especial, evitar o contato direto. Então, por exemplo, vou cumprimentar as pessoas, não é à toa que os japoneses, eles cumprimentam as pessoas agora, naquela posição de reverência, sem um contato direto, ou os próprios jogadores de futebol cumprimentando ou lateral, ou abaixo nos pés. É uma forma também de evitar o contato direto. E lembrar aquele espaço mínimo de distanciamento, e como eu falei, pessoas que apresentam um quadro gripal, que pode ter uma relação de semelhança com o quadro que a gente vai ter do coronavírus, que pode apresentar febre, tosse, tá? E desconforto respiratório. Em especial destaque, a gente vai destacar algumas populações que a gente precisa colocar como referências para a gente aí. Ponto 1, crianças nessa faixa etária de 0 até 5 anos. Ponto 2, idosos, tá? Ponto 3, portadores de doenças crônicas degenerativas. E aí a gente vai, hipertensos, diabéticos, tá? O próprio quadro de senescência, processo de envelhecimento, é um fator que deve ser levado em consideração, que acaba levando a uma diminuição daquela resposta imune, tá? E pacientes imunodeprimidos e pacientes imunossuprimidos, pacientes com quadro de câncer, por exemplo. Vale destacar que agora é aquela hora que a nossa mamãe falava para a gente quando a gente era pequeno, né? O principal é a gente reforçar nossa imunidade também. Tá? Usar desses mecanismos de proteção, principalmente quando a gente fala de condutas éticas, quando a gente fala de relação em ambientes, ética de higiene, tá? E principalmente, nesse momento, não criar situações de calamidade desnecessárias. A gente precisa de mais informação e menos desserviço. Pois é, a gente está se aproximando do final da entrevista, doutor, mas o senhor falou em ética de higiene. O que a gente pode mencionar em métodos simples, mas que podem contribuir para a gente evitar essa proliferação desse vírus, né? Como espirrar, tossir. Vou dar um exemplo. A gente pode fazer? Lavagem das mãos. Lavar pelo menos durante 20 vezes, pelo menos. Álcool gel.
Se sabe que, através da literatura recente, que o contato com o álcool gel de 62% a 70%, ele reduz em aproximadamente 1 minuto, ele inativa o vírus. Tá? Então é importante, nesse momento, nós temos disponível o álcool gel para uso. Sempre que for utilizar, por exemplo, ambientes que são públicos, usar, por exemplo, simples, você usar toalha de papel para abrir torneiras, por exemplo, e descartar esse papel em um ambiente que tem uma lixeira com tampa. Outro exemplo, se eu tiver com tosse, eu devo ter disponível um lenço, mas, acima de tudo, garantir a higienização desse lenço, porque eu posso ter o que a gente chama de reinfecção. Então, fazer a troca regular, tá? E outra, se não tem disponível o lenço de algodão, né? Usar o lenço de papel, utilizando esse lenço, uma vez descartando também na lixeira de tampa. Superfícies devem ser feita a limpeza regular, como eu falei, usando tanto hipoclorito de sódio, quanto o próprio álcool 70 sobre a superfície. O sabão e a água sanitária, servem também nessa limpeza? Nesse caso em especial, para a lavagem das mãos, como eu falei, uma boa lavagem das mãos, 20 vezes pelo menos, pode fazer com que a gente reduza em muito a possibilidade de transmissibilidade. Nesse momento agora, o principal é a gente tacar essas medidas. E lembrar, a gente não pode banalizar as outras doenças. A gente tem outras doenças importantíssimas que a gente precisa ressaltar agora. Sarampo é uma que está em evidência aqui no estado, inclusive. Tem casos suspeitos em Santana e na própria capital, né? Exato. A própria influenza, o sarampo. Então, são doenças que, quando a gente fala de característica do ponto de vista epidemiológico, são tão importantes quanto o corona. E, assim, o período de incubação é um fator importante nisso, que varia geralmente de 2 a 14 dias. Esse período é o período onde existe maior probabilidade de transmissão para essa doença. Então, é importante que essas pessoas que apresentam sintomas tenham essas condutas. Se estiver com sinais ou sintomas, não se deslocar para esses ambientes. Ponto 2. Se deslocar para esses ambientes, usar máscara para evitar a transmissão para outras pessoas. A máscara é eficiente nessas situações para evitar que essas pessoas que apresentam características sintomáticas possam, porventura, transmitir a outros. Tá? E, principalmente, vamos fazer um ciclo agora de informação positiva. A gente pode usar essas redes sociais de uma forma mais proativa e pode trazer benefícios a todos. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. São 12 horas e 31 minutos. O Estado Notícia recebeu o enfermeiro e epidemiologista Patrício da Silva Almeida, que trouxe detalhes, né, de como se prevenir contra esse vírus que vem trazendo aí 35 casos confirmados pelo Ministério da Saúde no Brasil. Muito obrigado, doutor. Ok, eu agradeço a todos. E é, acima de tudo, importante ter esses momentos de prevenção. A gente agradece na figura do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, em especial da Superintendência de Vigilância e Saúde do Estado. Nós vamos a mais um intervalo comercial e daqui a pouco você confere novas informações, então não saia daí. O Estado é notícia. Uma nova história está sendo escrita pela paz no Amapá. O governo do estado está realizando o maior pacote de obras de todos os tempos para a segurança da nossa gente. São 19 obras em construção que vão beneficiar milhares de amapaenses. Entre elas, 9 quartéis, 2 delegacias, uma base fluvial. E para avançar, tem que ter segurança. 128 novas viaturas já estão na rua, para que cada cidadão possa ir e vir tranquilamente. A gente está só no começo. Mas a criminalidade já sabe que vai ter que mudar de vida ou de endereço. Porque aqui no Amapá, o Estado está cada vez mais forte para o nosso povo ficar mais seguro. Governo do Amapá. Juntos por um Estado forte. A Domicilar fechou uma super negociação com seus fornecedores de móveis e colchões. E quem sai ganhando é você! Todo estoque de móveis com até 25% de desconto à vista. E ainda tem colchões e boxes com 20% à vista. Sala de estar e jantar, cozinha, quarto, cama box, colchões e escritório em até 12 vezes nos cartões sem entrada e sem juros ou 11 vezes no crediário. Mês dos móveis Domicilar. Prontinho para te receber. Garanta o lugar da sua felicidade na segunda etapa do Floresta Tropical. Infraestrutura 100% concluída, financiamento próprio e o metro quadrado mais barato da cidade. A área de lazer está pronta, com academia ao ar livre, complexo esportivo e malocas com churrasqueiras. Saiba mais em loteamentoFlorestatropical.com.br ou ligue agora mesmo. Floresta Tropical, bairro planejado com estrutura de condomínio.
Estudar no Colégio Estação é viver e tirar o máximo dos mais modernos métodos de ensino. Uma das maiores estruturas educacionais aliada à pedagogia afetiva, formando alunos multiconectados dentro e fora da sala de aula. A vida não tem barreiras para quem estuda com o Colégio Estação, porque aqui você vai mais longe. Explore, conquiste, transforme. Colégio Estação Coque. Maternal, fundamental e agora ensino médio. Matrículas abertas. O período de volta às aulas já começou. Já parou para pensar em quanta coisa você pode ser com a ajuda da educação? Um gênio da robótica, ambientalista, policial, professor, jornalista ou uma grande jovem empreendedora? E a ganhadora é Juliana Cruz. Presente. Teste suas habilidades, faça novas amizades, descubra seus talentos e conte com profissionais mais bem preparados para levar você a um novo saber. Com a educação, aprendi que posso fazer coisas incríveis. Tudo começa na escola. Você vem? Volta às aulas 2020. Um novo saber, um novo jeito de aprender. Governo do Amapá. Juntos por um estado forte. O estado é notícia. Agora são 12 horas e 35 minutos. Muito obrigado pela audiência aqui pela TV Tucuju e Rádio 102 FM e a você também que está acompanhando através da nossa live. A gente fala agora de iluminação pública. A Prefeitura de Macapá concluiu a readequação da iluminação pública da Orla de Macapá. Quem traz os detalhes é a repórter Keonhan. Exatamente isso, esse trabalho foi desenvolvido aqui na Orla de Macapá e já está na sua fase de conclusão. Eu falo agora com o secretário de Obras do município de Macapá, David Couve, está aqui com a nossa equipe e vai falar com a gente agora. Então, secretário, como foi realizado todo esse trabalho que hoje está na sua fase de conclusão? Certo, esse é um trabalho de requalificação da iluminação da Orla, é um recurso federal que está sendo executado pela Prefeitura de Macapá. Nós fizemos a substituição de todos os postes aqui da Orla, desde lá do trecho do Complexo do Araxá até aqui a quadra do Santo Inês, passando um pouquinho da UBS Rubim. Todos os postes do Muro de Arrimo foram substituídos por postes decorativos, com 2 luminárias de LED de 400 watts no total. Todas as luminárias do canteiro central foram substituídas por LED e também as luminárias dos postes de concreto posterior ao Muro de Arrimo. Com isso, nós aumentamos em 5 vezes a capacidade de iluminação. Nós saímos de 37 lux para 150 lux de iluminação. Quem passa aqui pela Orla à noite já consegue ver, perceber a diferença nessa iluminação. Quando você entra na parte que foi revitalizada, é perceptível. E nós já temos o projeto pronto para estender essa mesma iluminação daqui da quadra do Santo Inês até a Fortaleza de São José. Agora nós podemos perceber que esse trabalho foi feito todo em conjunto com parcerias, né? De que forma foi realizado todo esses recursos para fazer essa obra? O recurso é federal, então ele vem para a Prefeitura de Macapá, a Prefeitura elaborou o projeto, a Prefeitura fez a licitação, contratou a empresa, fiscalizou a obra e agora a obra está pronta. Nós estamos aqui instalando o último bico de luz, é o último poste de LED que está sendo instalado e a gente vai entregar essa obra para a população. Agora, como você bem frisou, secretário, esse trabalho vai se estender pela Orla de Macapá, né? E em outros bairros aqui da capital. Olha só, a Prefeitura de Macapá, desde que ela assumiu a iluminação pública, ela vem fazendo muitos avanços. A Macapá Luz vem instalando luminárias de LED em vários bairros da cidade. Então, ao longo desse tempo, várias vias foram requalificadas. As luminárias foram substituídas por LED, outras que estavam apagadas foram acesas. Esse trabalho não para, esse trabalho é constante de manutenção. Todos os dias, inclusive feriado, domingo, à noite, as equipes estão trabalhando. Essa aqui da Orla é uma obra diferenciada, porque ela não é manutenção, ela realmente foi uma obra. Então a Prefeitura segue com esses trabalhos de iluminação por toda a cidade. Certo.
Portanto, aqui eu conversei com o secretário de Obras do município de Macapá, David Couvre, passando detalhes sobre essa readequação da iluminação pública aqui da orla de Macapá. A gente pode ver pelas imagens que a equipe já está montando o último poste para concluir, finalizar esse trabalho. Essas são as informações que o Repórter está da notícia. São 12 horas e 38 minutos. A Secretaria de Inclusão e Mobilização Social está realizando o primeiro workshop para organizações socioassistenciais da sociedade civil. Você confere as informações. Exatamente isso, o workshop está acontecendo aqui no auditório do Sebrae. Eu estou aqui com a secretária Albanice Colares, secretária de Inclusão e Mobilização Social aqui do estado do Amapá. Vai falar para a gente a respeito desse workshop, né, secretária? De que forma está sendo a sua discussão no quesito da assistência social aqui no estado? Então, é o primeiro workshop em que nós estamos reunindo todas as entidades, fizemos a mobilização em todos os municípios, então, para que nós possamos falar do marco legal da sociedade civil. Então, é uma lei federal que desde 2015 está em vigor. Em 2017, o decreto do governador nos deu a capacidade de fazer essa qualificação, essa implementação de políticas públicas voltadas à assistência a essas entidades. Então, mas é o primeiro workshop, inicia agora, mas iremos caminhar por todos os municípios, fazendo o quê? Qualificando essas entidades para que elas possam captar recursos, para que elas possam ter independência, autonomia e ser um braço realmente de que são dentro da comunidade, para essa comunidade que é vulnerável e necessita desse trabalho ter o apoio do Estado. Agora, o que nós podemos falar em respeito da assistência social aqui no estado do Amapá hoje em dia? Nós estamos tendo um macro trabalho para implementar várias políticas transversais e hoje, como outras que nós qualificamos, da proteção básica, da proteção especial, da vigilância, nós estamos trabalhando hoje as entidades, as OSCs. Então é um marco realmente no estado do Amapá, é um marco na região norte, é o primeiro estado a trabalhar as entidades sociais para que a sociedade, que é para onde, como eles são criados, é para voltar à cidadania, à comunidade realmente, para onde são formadas, para que essas sociedades, essas organizações sociais sejam realmente capacitadas e possam dar o sustento através de quê? De captação de recursos, de autonomia. Hoje no estado nós temos a possibilidade de parceria com a Casa da Hospitalidade, porque é a única entidade que pode hoje, porque tem a parte de prestação de contas, tem que ter um advogado, tem que ter toda a organização. E hoje o estado consegue dar esse auxílio, esse trabalho de fomento à Casa da Hospitalidade por conta dessa organização. E sobre o assunto, eu converso também com a diretora técnica do Sebrae, Marciane Santo, falar com a nossa equipe de reportagem. Diretora, de que forma o Sebrae ele entra com essa parceria nas organizações sociais? O Sebrae, desde o workshop, tem desempenhado um papel de apoio e construção do conhecimento em torno do marco regulatório, de como essas organizações sociais vão, na prática, realmente exercer essa capacidade empreendedora. Então, o Sebrae ele tem trabalhado várias modalidades de empreendedorismo. O empreendedorismo social também recebe o nosso apoio, recebe a nossa orientação. Então, o nosso papel ao longo desse workshop é de construir, de mostrar como essas organizações podem se legalizar, como essas organizações podem ter capacidade gerencial e, sobretudo, como elas podem ter sustentabilidade, como que elas irão para esse mercado e terão sustentabilidade, geração de emprego e de renda para as comunidades que aqui estão. Nós temos a participação dos 16 municípios e isso nos trouxe uma alegria muito grande em ver que é um público que está amadurecido e organizado para receber toda essa orientação técnica e gerencial que o Sebrae estará promovendo. Esses são os detalhes a respeito do primeiro workshop de inovação do fortalecimento das organizações sociais aqui do estado do Amapá. Essas são as informações com o Repórter Estado da Notícia. Obrigado, Kion Rap, pelas informações. Agora o AN vai a um breve intervalo comercial e na volta tem o quarto e último bloco. Vamos falar de esporte. Amanhã, Trem e São Paulo se enfrentam pela segunda rodada do Amapazão e o Carlos Brito vai trazer todos os detalhes sobre essa partida. O Estado é notícia.
Uma nova história está sendo escrita pela paz no Amapá. O governo do estado está realizando o maior pacote de obras de todos os tempos para a segurança da nossa gente. São 19 obras em construção que vão beneficiar milhares de amapaenses. Entre elas, 9 quartéis, 2 delegacias, uma base fluvial. E para avançar, tem que ter segurança. 128 novas viaturas já estão na rua, para que cada cidadão possa ir e vir tranquilamente. A gente está só no começo. Mas a criminalidade já sabe que vai ter que mudar de vida ou de endereço. Porque aqui no Amapá, o Estado está cada vez mais forte para o nosso povo ficar mais seguro. Governo do Amapá. Juntos por um Estado forte. A Domestilar fechou uma super negociação com seus fornecedores de móveis e colchões. E quem sai ganhando é você! Todo estoque de móveis com até 25% de desconto à vista. E ainda tem colchões e boxes com 20% à vista. Sala de estar e jantar, cozinha, quarto, cama box, colchões e escritório em até 12 vezes nos cartões sem entrada e sem juros ou 11 vezes no crediário. Mês dos móveis Domestilar. Prontinho para te receber. O Estado é notícia. São 12 horas e 44 minutos. A partir de agora você vai conferir as informações de esporte com Carlos Brito. Olá, um abraço, Robinson. Boa tarde, Wilker, telespectador da TV Tucuzu, canal 24, 102 FM, e você que nos acompanha também pelas redes sociais. Bem, vamos abrir o nosso bloco de esporte falando logo direto para o Rio de Janeiro. Nós vamos ter Libertadores hoje, Flamengo entra em campo, e quem traz as informações é o Ricardo Moreira, direto do Rio. Um abraço, Ricardo. Aquele abraço, meu caro amigo Carlos Brito, aquele abraço, Orlando Santana, e também para essa dupla de ouro da TV brasileira, Robson Alves e Wilker Dias, galera boa que comanda o Estádio da Notícia da TV Tucuju. Hoje, quarta-feira, tem Flamengo e Barcelona de Guayaquil no Maracanã. 60 mil ingressos já vendidos de forma antecipada. Maracanã, mais uma vez, recebendo um grande público e uma grande renda para Flamengo e Barcelona. O Flamengo buscando a segunda vitória na segunda rodada da Copa Libertadores da América, fase de grupos. Flamengo que terá os retornos de Arrascaeta, Rafinha e também do zagueiro Rodrigo Caio. Jogadores recuperados de lesão retornam ao time rubro-negro. Flamengo que vai completo para a partida de hoje com o Maracanã mais uma vez lotado. Vamos esperar, vamos aguardar o resultado dessa partida. Amanhã a gente conta. Ontem, no estádio Newton Santos, pela Copa do Brasil, Botafogo 1, Paraná 0, gol de Luiz Fernando no primeiro tempo. Agora, no jogo da volta, quarta-feira da semana que vem, o Botafogo tem a vantagem do empate contra a equipe paranista. Botafogo, que teria a estreia do japonês Honda, essa estreia foi adiada para o próximo final de semana. Domingo, tem Botafogo e Bangu no Newton Santos, e o Honda vai estrear pela equipe alvinegra nesse jogo, nesse confronto. Amanhã também teremos, aliás, antes de falar do jogo de amanhã do Vasco, hoje tem Fluminense e Figueirense, também Copa do Brasil, no Orlando Scarpelli. Fluminense que terá o retorno de Egídio, mas em compensação terá os desfalques do zagueiro Digão e também do jovem Miguel, que estão lesionados e não enfrentam a equipe catarinense. Flamengo e Figueirense hoje no Orlando Scarpelli pela Copa do Brasil. E amanhã o Vasco pega o Goiás em São Januário, também pela Copa do Brasil. Martim Benítez e Fred Guarim não jogam, os dois jogadores estão machucados. Os jogadores estiveram reunidos com o presidente Alexandre Campelo, que prometeu até amanhã, até o início da partida, o pagamento de um mês de salário atrasado. Então vamos ver, vamos aguardar para ver se o presidente consegue honrar esse compromisso com a equipe cruzmaltina, com os jogadores. A situação do Vasco realmente é complicadíssima. E ao que parece, o Vasco vai ter que vender pelo menos 1 ou 2 jogadores para botar as contas em dia. Vamos esperar. Então é isso, meu caro Carlos Brito. Um abraço a você, meu querido amigo. Um abraço a Orlando Santana e essa dupla de ouro da TV brasileira, Robson Alves e Wilker Dias, galera boa que comanda o Estado de Notícia da TV Tucuju. Ontem, Botafogo 1, Paraná 0. Hoje tem Flamengo e Barcelona de Guayaquil no Maracanã, com 60 mil torcedores no Maraca. Tem Fluminense e Figueirense no Orlando Scarpelli. Amanhã tem Vasco e Goiás em São Januário. É o Rio, na Libertadores e também na Copa do Brasil. Até amanhã. Valeu!
Um abraço, Ricardo. Muito obrigado pelas informações aí, tá? Bem, vamos sair, vamos voltar aqui, como já disse o Wilker Dias. Amanhã vamos ter rodada do Campeonato Amapaense de Futebol Profissional. O Trem Desportivo Clube enfrenta o São Paulo. Tá? A gente quer agradecer ao Barbosa Neto por ceder a matéria aí do toque de primeira. E a gente vai saber das informações do Trem Desportivo Clube. A estreia do trem no Campeonato Amapaense de Futebol Profissional será nesta quinta-feira diante do São Paulo. O técnico Sandro Macapá já recebeu 90% dos reforços que virão de fora. Entre os jogadores mais conhecidos do torcedor amapaense está o zagueiro Thiago Costa, que falou para a reportagem do Toque de Primeira da sua expectativa em poder vestir mais uma vez a camisa da Locomotiva, em disputar o certame amapaense e o duelo com alguns jogadores que Thiago Costa, já conhece de outras competições e até mesmo por treinar junto nas categorias de base de outras equipes. É sempre bom estar de volta, né? Isso é o bom trabalho que nós fizemos, né, há 2 anos atrás, desde 2006 que eu tenho vindo para o trem. E é uma satisfação estar de volta e esse ano com certeza vai ser diferente. A gente está brigando diretamente pelo título e se Deus abençoar a gente quer com certeza esse título tão desejado. É um carinho muito grande, né, que eu tenho pelo clube. Me sinto fazendo parte até sempre do trem, mesmo em casa me sinto fazendo parte. Já é um torcedor então? Sou um torcedor, isso com certeza. Falo até em casa, né, que eu gosto muito de vir para cá, para Macapá, para o trem, devido me sentir tão à vontade no lugar que fui bem acolhido a primeira vez. Sandro Macapá garante para a torcida da Locomotiva um time competitivo, mesclado com experiência e também com a juventude, já que a filosofia do trem é dar oportunidade para os jogadores da base. Como a gente tem essas 2 competições juntas, a gente procurou trazer jogadores sub-20 que também consigam compor o grupo do profissional, né? Não, claro que não vai ser na maioria os 100%, mas 60%, 70% do nosso sub-20 vai estar incorporado ao nosso profissional. Cada ano que passa a gente consegue trazer menos profissionais de fora. É claro que para a gente ganhar e conquistar o título, a gente sabe que a gente precisa desse pessoal mais experiente, porque quando chega na reta final a experiência prevalece, a gente sabe que precisa ter esses jogadores mais experientes. E é isso que a gente procura fazer aqui. O trabalho do trem continua com a base e fortalecendo com alguns jogadores de fora. Você está muito concentrado nas contratações, no trabalho que você está fazendo para buscar o título esse ano. A gente procura se juntar, conversar com a diretoria, porque a gente tenta amenizar ao máximo os erros, né? Erros de contratações. A gente traz muitos jogadores e no meio dos jogadores alguns não são aproveitados, então a gente está trazendo jogadores que realmente vão nos ajudar. Por isso nós vamos com calma, né? Fizemos algumas contratações, ainda temos mais 3 acertados que estão chegando. A gente tem um trabalho que a gente sabe que o trem, no profissional, na base, em qualquer competição que participa, ele não entra só para participar, ele quer disputar o título. A gente sempre faz equipes fortes, mas infelizmente ainda não conseguimos o título. Espero que esse ano seja a vez do trem e a gente possa conquistar esse título aí para dar uma mudada também no nosso futebol aqui amapaense. A gente sabe que o time que é campeão tem uma vantagem muito grande, né? Principalmente financeira, e é atrás disso que a gente corre. A estreia do trem contra o São Paulo será nesta quinta-feira, às 8 da noite, no estadual Milton de Souza Correia. O torcedor está convidado a prestigiar. Obrigado aí ao Barbosa Neto e ao toque de primeira. Só lembrando, então amanhã trem em São Paulo, 8 da noite, tá? Ingresso R$10. No sábado, Ipiranga e Macapá, às 18 horas, também no estádio estadual Milton de Souza Correia, ao Zerão. Campeonato Paulista, apenas uma partida ontem, fechando a rodada, Ponte Preta 1, Bragantino 2. Copa do Brasil, o Botafogo do Orlando Santana venceu o Paraná ontem por 1-0. Hoje vai ter Figueirense e Fluminense, 19h15, Ferroviária e América Mineiro, também no mesmo horário, 19h15, Juventude e América do Rio Grande do Norte, 19h15, Cruzeiro e CRB, 21h30 também hoje, Atlético Goianiense e São José, 21h30. Amanhã, Ponte Preta e Afogados, 19h15. Ceará e Vitória, amanhã, 19h15. Brasil de Pelotas e Brusque, amanhã, 21h30. E Vasco da Gama e Goiás, amanhã, 21h30. Dia 13, a abertura da Eurocopa no campo do Coelho Neto, tá? Às 8 horas da noite. Taça Libertadores da América, nós tivemos partidas ontem. A Universidade Católica venceu a América por 2-1 para a América de Medellín, da Colômbia. Santos 1,
Delfim 0, Boca Júnior 3, Independente 0, Palmeiras 3. Palmeiras ganhou, viu? Ganhou o Guarani de 3-1, Libertad 3, Caracas 2, River Plate e Escuela hoje, 19h15, Peñarol e Jorge Wilstermann, 19h15 hoje, Colo-Colo e Atlético Paranaense também, 19h15, São Paulo e Liga de Quito, hoje, 21h30, Flamengo e Barcelona, que é o jogo da TV, 21h30, e fechando aqui os jogos, que eu esqueci aqui, o jogo de ontem, o Bolívar venceu o Tigres por 2-0, também pela Libertadores da América. Gente, um grande abraço, uma grande quarta-feira a todos. Não esquecendo, amanhã, trem em São Paulo, 8 da noite, pelo Campeonato Amapaense de Futebol Profissional. Marca um novo encontro amanhã, 19 horas, 19 horas não, 7 horas, tá? 7 horas da manhã, pela 102 FM, com Antena 102, com o comando do Reginaldo Borges, Garcia Brito e Charles Borges. Eu nunca vi um homem para viajar tanto em turismo como Charles Borges. Ô, Wilson Alves. Obrigado, Carlos Brito. Agora são 12 horas e 54 minutos. Obrigado a você, telespectador da TV Tucuju, ouvinte da 102 FM e também aos internautas da nossa página que acompanham o Estado da Notícia através da nossa página no Facebook, a 102 FM Macapá. Muito obrigado, tenham todos uma ótima tarde e até amanhã. Muito obrigado pela audiência, lembrando que hoje ainda é quarta-feira, tem muito EN ainda até sexta-feira. Até amanhã.